mais um episódio. E hoje estamos aqui para falar de velhice. E de velhice a gente não entende. Então a gente só vai supor coisas, porque nós não somos velhos. Todos aqui nasceram depois dos anos 2000. Então é tudo baseado em coisas que a gente leu, que pessoas disseram pra gente, porque a gente não entende de idade, né, Cardoso? Na verdade, tudo que a gente vai falar aqui a gente viu nos hieroglifos. Por isso que a gente vai comentar. Entendi. Eu li no Wikipedia. Tudo que eu sei sobre coisas antigas eu li no Wikipedia, pois eu sou uma pessoa que só tem interesse pelo novo. A gente aprendeu a traduzir poneglyphs pra trazer uma referência que o nosso público gosta, né, que é de One Piece. O Dan não sabe o que são poneglyphs, né? O Cardoso já chegou lá. Não, eu não sei. Eu sou uma vergonha pra tripulação. Mas eu tô parado também. Eu dei uma paradinha depois de Alabasta, mas um dia eu continuo. Vocês já eram assim quando vocês eram mais novos? Porque eu sinto que a gente tem cada um a sua maneira, né? A Márcia não, mas nós três, a gente tem um espírito meio velho, assim, né? Uma coisa meio rabugenta, não num sentido negativo, mas de aquela coisa super jovial, super pra cima, tipo, uou, não é muito a nossa cara, assim. Quando vocês eram mais novos, vocês já eram assim? Primeiramente, eu não excluo a Márcia disso, não. Eu acho que a Márcia tem o mesmo espírito de velho da gente. É que a Márcia parece mais jovem. Nós não. Nós somos velhos de alma e de corpo. Exatamente. Acho que essa é a diferença. A Márcia, ela aparenta ser jovem, mas por dentro ela é uma little idosa. Exatamente. Uma idosa rabugenta. Inclusive, a Márcia não tá aqui com a gente hoje. Um beijo pra Márcia. A Márcia tá lá na CCXP enquanto a gente tá gravando aqui. Chique. Lembrando que esse programa vai ao ar, sabe-se lá quando. Então... não sei quando é que vai, mas a gente já explicou isso em outro programa, eu acho, né? É bom explicar de novo que a gente não sabe qual que é a ordem. Então, tipo assim, gente, estamos de férias, então esse é um programa pré-gravado antes das férias. Exatamente, mas apesar do programa ser pré-gravado, a discussão é uma discussão sempre interessante, né? Lógico, a gente só faz discussões importantíssimas pra história dos videogames e do planeta Terra. Atemporais. Exatamente. E, Marcelo, como você define a temporalidade? Cara, a gente tem o tempo histórico e a gente tem o nosso próprio tempo, né? Eu acho que, do ponto de vista secular do processo histórico, algumas coisas passam, envelhecem e se transformam, mas a nossa relação com o mundo, como a gente aprende essa passagem, isso é pessoal, isso é subjetivo e está aberta para debate. Até porque o tempo como experiência linear talvez não exista fora da nossa subjetividade, né? Vocês já sacaram essa? Quem viu o True Detective tá ligado. Eu tô ligado. Você acha que o videogame pode ser inexorável? Acho. A gente vai chegar lá, mas eu acho que tem lugares de onde você vem, como você olha pra parada. Mas eu acho que tem como sim, tem como não. Depende de qual é a abordagem que você tá adotando, assim. A gente vai chegar lá, o programa é pra isso, não é mesmo? Mas antes eu preciso saber, porque o meu coração está acelerado enquanto eu não tenho essa resposta, se o meu amigo Cardoso tá bem. Como você tá, Cardoso? Pô, eu tô bem, cara. Eu passei os últimos 2 minutos não entendendo absolutamente nada que vocês estavam falando, mas eu tô bem. Eu tô muito feliz porque na data dessa gravação foi anunciado o anúncio da data do anúncio do trailer do GTA. Entendeu? Anunciado o anúncio. Exato. Quando esse episódio for ao ar, 2 coisas. Quando esse episódio for ao ar, todo mundo já vai ter analisado cada segundo desse trailer. Eu principalmente. A outra coisa é que você não entendeu nada, mas ao final desse episódio, tudo estará claro. Exato. É isso que importa, não é mesmo? Seja lá o que for. Isso que eu quero dizer. E você, Marcelo, tá tudo bem contigo, cara? Tô muito bem. Eu gosto muito dessa época de fim de ano. A gente sai da escola, mas o clima de férias escolares não saiu de mim jamais. Toda vez que chega dezembro, janeiro, eu me sinto de férias mesmo trabalhando. Pro azar do meu chefe, tá calor, as pessoas vão comprar uva passa, vão se abraçar, vão brigar com a família, vão usar substâncias ilícitas no Réveillon, então eu gosto muito dessa. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Eu tenho a impressão de que quando a gente chega assim em dezembro, principalmente meados de dezembro, parece que tem um cheiro diferente as coisas. Eu não sei se é porque a comida natalina começa a entrar na nossa residência, né? A coisa do... Valeu, natalina! Sei lá, o panetone, chocotone, rabanada, essas coisas assim, e o cheiro fica impregnado, ou se é simplesmente a época do ano mesmo que traz um ares de felicidade, sabe? Eu acho que dezembro é o sábado do ano. Eu acho que ele traz um sentimento de... Pro bem ou pro mal, ele traz um sentimento de dever cumprido. Tipo, esse ano já foi, esse mês eu vou tirar pra zaralhar, depois do carnaval eu resolvo minha vida, sabe? Eu acho que pra mim isso muda o cheiro, muda o visual, muda tudo. Entendi. Então, é com esse sentimento
sentimento que a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é jogos envelhecem mal. Acho que esse é um tema sempre muito pertinente, porque cada vez mais a gente tem remakes, cada vez que tem um remake as pessoas se perguntam se esse remake é necessário ou não, e eventualmente as pessoas se perguntam se o jogo original envelheceu bem ou o jogo original envelheceu mal. A gente já falou muito sobre remakes aqui no Up, a gente já fez programas sobre isso, mais de um até, mas o ponto aqui é outro. O ponto aqui é entender sobre os jogos antigos, sobre a dificuldade de algumas pessoas de apreciar esses jogos, sobre como esses jogos envelheceram e por que envelheceram bem ou mal. E acho que vai ser um papo legal, né, Cardoso? Pô, tomara que sim. Você não me passou muita confiança. Esse tema é subestimado, na real. Parece que a gente, vamos falar da história dos videogames, aqui tem boas chances de discordâncias e arrancar rabo. Eu acho que ele é bem espinhudo, na verdade. Não, agora a gente é da paz. Acabou a treta aqui no Up, agora a gente só fica concordando um com o outro o tempo inteiro, e essa é a nossa tônica da nossa conversa. Exatamente. Então, em nome do amor, né, como diria Silvio Santos, a gente vai... Como diria U2, In the Name of Love. Pô, a referência Silvio Santos e U2 é realmente uma coisa muito conectada. Com certeza. Como diria Bonovox e Silvio Santos, a gente vai, em nome do amor, falar sobre idade do jogo. Puxa o tema do Em Nome do Amor. Tinha um tema? Cara, tinha uma música que lembrava muito aquela música que toca quando o professor Girafales encontra a Dona Florinda, sabe? Total. Era uma vibe meio assim. Vocês começam falando que vocês são jovens de nascer dos anos 2000, e aí vocês vêm com a referência de Silvio Santos que nem eu tenho. Não sei nem do que vocês estão falando. Eu também não, eu vi na internet. Não é da minha época, não. Esse programa, o que o Rodrigo Faro faz hoje, de vai dar namoro, etc., esse Em Nome do Amor era o Tinder da galera na época, assim. E se você procurar no YouTube, pra nossos ouvintes também quiserem fazer esse exercício, é muito engraçado. Boa. Só que é uma época que era muito mais importante a existência desse tipo de programa, porque não existia internet, né? Então, de certa forma, eu acho que as pessoas que estavam ali tinham uma fé muito grande de que o programa realmente poderia salvar a vida solitária delas, assim. Mas sabe uma época que também não existia internet, Dan? Na época que os jogos envelheceram mal. Sobe o som aí, Zabuzeta. Puxa aí, Zabuzeta. Uma música muito antiga. Sim, a música mais antiga que você conhece, Zabuzeta. Será que a música mais antiga que a gente conhece envelheceu mal? Ele vai puxar um pichote, com certeza. Um Soweto. Inclusive, o Soweto vai voltar, né? Vai voltar com o Belo. Não, com o Belo. Eu quero fazer, inclusive, um apelo aí, gente. O Soweto voltando e toda a minha timeline só falava de RBD e Taylor Swift. Isso é uma vergonha. Eu acho também. Eu fico constrangido. Exatamente. Eu também. Mas sabe quem volta? Quem tá voltando também? Os jogos que vão ser remakes. Então, Zabuzeta, toca aí a vinheta. Tá difícil da gente chegar Só quero lá. dizer que se o Soweto voltou, Castlevania pode voltar também. Só isso que eu tenho a dizer. Boa. E PES 2000 e alguma coisa também. Não, Win Eleven. Tudo desandou quando começaram a chamar o Win Eleven de PES, né? A Impressionante. culpa não foi nossa, né? Foi dele. A culpa é sempre da Konami. Lógico. Então o FIFA vai morrer também. É verdade, tem um perigo aí. Mas vamos lá. Pois é, então a gente vai falar sobre isso que a gente já introduziu, mas a gente vai introduzir mais ainda, com o perdão do duplo sentido, porque para o bem ou para o mal, como o Marcelo Vinícius bem comentou lá no iniciozinho do episódio, tudo envelhece, né? Acho que a questão é como a gente reage a esse envelhecimento das coisas, como as pessoas reagem a esse envelhecimento, da forma que as coisas tomam com o tempo, né? E, Cardoso, é muito curioso que sempre as pessoas traçam paralelos dos jogos com o cinema ou com outras mídias e tal. Você acha que as pessoas lidam com o envelhecimento do videogame da mesma forma que lidam com filme, ou com música, ou com arte em outras formas? Cara, eu acho que não, porque existe um fator no videogame que só o videogame tem, que é a jogabilidade, né? E a jogabilidade envelhece também, né? As mecânicas envelhecem também. E tem jogos que às vezes visualmente não são nem tão datados, mas às vezes o estilo de gameplay, o estilo de game design já envelheceram mal, né? Eu tracei o paralelo com o cinema, que eu acho engraçado que tem uma coisa que é quase comportamental. Tipo assim, eu não gosto desses filmes em preto e branco, sei lá. Eu não gosto desses filmes muito antigos e tal, mas quando você viu o filme na infância, sabe? Ou quando você pegou um pouco aquela época ali, seja por tabela, porque, sei lá, seu pai via e você acabou vendo também, sabe? Ou, é o filme favorito da minha mãe, aí eu vi com a minha mãe em algum momento da minha vida, e não sei o que. Você meio que cria uma casca ali pra, tipo, ser blindado ao, entre
entre aspas, incômodo de estar vendo uma coisa muito antiga, datada e etc, sabe? E acho que isso rola até um pouco com o videogame também, né? Tipo, as pessoas, não, eu gosto desse jogo porque eu joguei na infância e tal. E aí, às vezes, você vai apresentar esse jogo pra uma pessoa nova, uma pessoa de uma nova geração, assim, e a pessoa não consegue apreciar aquilo como você que já teve um contato. Isso já rolou contigo, Marcelo? Cara, já, mas eu sinto que eu tenho uma tolerância maior que o normal pra esse tipo de coisa. Eu tenho uma abertura pra tentar entender qual é a daquela época, qual é a daquele jogo e tentar sentir como que foi quando ele foi lançado. Um lance de usar o jogo como uma oportunidade de você entender melhor a época. Eu não consigo dissociar o jogo do período em que ele foi lançado, seja anos 80, 90, 2000, etc. Então eu tenho esse prazer, sabe, de investigar e tal, mas eu acho que é uma coisa muito minha, porque a maioria das pessoas que eu converso sobre tem essa parada de, puta, não, tal coisa hoje é injogável, sabe? Eu acho que tem uma resistência muito maior. E eu acho que a gente trata diferente, falando um pouco da pergunta anterior. O público no geral não, se você falar de cinema, eu acho que cinema infelizmente é a melhor comparação com o videogame, porque em outras mídias não existe essa porra. Ninguém fala que, sei lá, Beethoven envelheceu mal, ou que a estátua de Davi envelheceu mal. As outras formas de arte, a Mona Lisa, nem pintura rupestre, sabe? Se você pega, sei lá, da pintura rupestre das paredes das cavernas pra um quadro da Mona Lisa, ninguém olha pra pintura e fala, pô, realmente envelheceu mal. As pessoas entendem como expressões artísticas da humanidade, cada um no seu tempo, cada um com a sua história. Eu acho que é mais videogame e cinema que tem isso. Videogame mais do que cinema, né? Mas eu acho que aquilo que o Cardoso falou sobre a questão da jogabilidade é muito importante, né? Porque, tipo assim, todas essas outras formas de mídia e arte, você não tem o fator interação direto ali, né? Com a mecânica da parada. Então eu acho que, já entrando num outro tópico assim, né? Essa coisa de como a gente define o que envelhece bem ou mal, eu acho que, normalmente, as pessoas dizem que envelhece mal aquilo que as frustra quando elas jogam. Tipo assim, eu acho muito frustrante que eu não consiga fazer certas coisas nesse jogo, assim. É claro que aí entra um certo anacronismo e tal, né? Você acaba comparando com experiências mais novas, mas é meio inconsciente, eu acho. Sei lá, eu até conversando com o Cardoso sobre essa pauta, eu falei do Resident Evil 4, assim, que hoje as pessoas pegam e as pessoas acham inconcebível que você, nesse jogo, você corre e não consegue atirar ao mesmo tempo. Assim como no 5 você também não faz, né? Você só foi fazer isso no 6, assim. Mas é tipo, eu acho terrível um jogo de ação que você, na hora de correr, o personagem abaixa a mão com a arma, não se defende, assim. E era uma coisa que na época não existia e tal, e as pessoas, elas se incomodam tanto com isso a ponto de, tipo, nossa, é intancável esse jogo aqui, sabe? Eu acho que a mecânica, ela impede a pessoa de apreciar, às vezes, a arte, que é uma coisa que com a música, por exemplo, não rola, entendeu? Você simplesmente consome de forma passiva, sabe? Aí é que me perde. Aí é que eu acho que a galera me perde um pouco, porque pra você andar e atirar no Resident Evil 4, você tem que rebalancear o jogo todo, como fizeram no remake, porque se você anda e atira no original, o Leon, que já é overpower, é um Rambo de franja, ele fica invencível. Você não tem nenhuma limitação que realmente cria um desafio, cria uma tensão no jogo, assim, né? E aí você pode falar, pô, é irrealista que um agente treinado não consiga andar e atirar ao mesmo tempo. E é onde eu entro no... se transportar pra proposta, assim, né? Porque o jogo tá pedindo. Porque em alguns aspectos, até nesse sentido, eu acho o original o melhor que o remake. Algumas set pieces, assim. Só que não dá pra exigir isso, por exemplo, sei lá, do público geral que só quer uma experiência legal, uma história foda e sabe? Ninguém compra um videogame pensando, vou viajar no tempo e viver a experiência dos anos 90, dos anos 2000, sei lá. Isso é uma coisa a mais de quem vive debatendo essa porra igual a gente. Ô Cardoso, você acha que o que define um bom envelhecimento de jogo é mais a mecânica? Cara, eu acho que sim. É que tem um aspecto gráfico também, né? Assim, acho que é porque, tipo, eu entendo quem sente mais essa dificuldade quando é em relação a gráfico, porque é aquela coisa clássica até do cinema, né? Tipo assim, que a direção de fotografia é sempre uma coisa que as pessoas estão vendo. Então, automaticamente é o que bate primeiro pras pessoas, além das outras coisas. Mas eu sinto que, pra mim, eu prefiro jogar um jogo que tenha envelhecido bem em suas mecânicas e na sua gameplay, do que um jogo que tenha envelhecido bem só no seu visual, tá ligado? Uhum. Até porque, como eu jogo muita coisa no PC, tem muito jogo que, sei lá, tá com um visual meio datado, mas aí a gente coloca uns mods, coloca algumas coisas e dá uma melhorada. Agora, mecânica que envelhece mal, cara, é muito difícil relevar pra mim. Entendi. Você tem algum exemplo fácil aí de um jogo que você acha que, pô, hoje em dia não cabe mais, no ponto de vista de jogabilidade? Pô, eu tava conversando com o Dan e ele ficou abismado com o que eu falei. Mas pra mim, a
a versão do Nintendo 64 do Zelda Ocarina of Time envelheceu muito mal por causa do controle do Nintendo 64. Eu acho, hoje, apresentar pra novos públicos aquele esquema de controle, aquele esquema de câmera muito ruim. Eu acho a jogabilidade dele travada por causa do controle. Mas eu acho um jogo excelente, independente disso. Aí entra uma parte boa do debate, né? O problema é geracional ou ele tá no jogo em si? Porque a gente não sentiu isso em 98. Então acho que é mais acho que é o hábito, né? O que as pessoas estão acostumadas, o que elas estão vivenciando hoje. Eu acho que aí entra um pouco o que a gente tava falando antes, né? Assim, eu pelo menos sinto isso, né? Não tô dizendo que é o certo, sei lá, ou que é o que as pessoas deveriam sentir, não sei. Eu entendo que hoje você vai ter jogos em 3D que fazem o que o Ocarina se propunha a fazer de forma mais natural para certas coisas, né? Pra começar, que você só tinha um analógico, né? No Nintendo 64. Então você não tinha o controle da cabeça do personagem, né? Que é uma coisa que, pô, hoje você não consegue imaginar não ter isso, sabe? Você não consegue imaginar você pegar um Elden Ring da vida, tipo, a câmera vira junto com o corpo apenas, sabe? É inconcebível, né, você pensar um jogo assim. Ao mesmo tempo que eu acho que o Ocarina, ele introduziu uma coisa que era a trava de mira, né? Que resolve muito esse problema no momento do combate, pra você não ficar perdido. No combate sim, mas na exploração eu já acho ruim. Eu acho que ele se aproxima tanto de conceitos que a gente hoje vê. Tipo, se eu pego o Ocarina pra jogar agora, eu vou enxergar muitas coisas que os jogos ainda fazem, sabe? E que meio que não necessariamente começou com ele, mas ele colocou de uma maneira que funcionava, sabe? Não, eu entendo isso, mas tipo assim, você tem a perspectiva de uma pessoa que viveu a época do Ocarina e vive essa época dos videogames hoje. O que eu tô falando é tipo assim, daquele pai que vai chegar pro filho e vai falar assim, ô filhão, nessa época aqui o jogo do pai, esse aqui era o melhor do mundo e ele tá disponível aqui no Nintendo Switch pra você jogar, joga aqui, tá ligado? Eu acho que pra uma criança ou pra alguém que não tem essa referência ou que só jogou os jogos mais modernos, vai sentir uma estranheza com os controles do jogo no Nintendo Switch Online, por exemplo. Eu acho que sim, só que eu não sei se é justo a gente falar que isso quer dizer que o jogo é ruim, nesse sentido. Mas não foi o que eu falei. Eu falei que os controles do Nintendo 64, no geral, envelheceram mal. Nesse ponto sim. Eu só fico meio... Se a gente usar a régua de hoje pra falar... Porque tem gente que faz isso. Eu não acho que você tá fazendo, mas tem gente que realmente fala, pô, se você for jogar Ocarina of Time hoje, na real não é tudo isso. Não foi isso que eu disse. Isso eu acho muito vacilo, assim. Eu já vi várias vezes esse argumento e é muito comparando com o que a gente tem de parâmetro de jogabilidade hoje, né? Mas aí é que eu acho que rola esse exercício de, pô, mas o que a gente tem hoje nem seria do jeito que é sem esses passos que o Ocarina deu lá atrás, sabe? Não, mas eu acho que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o legado do jogo, não tem nada a ver com o que ele fez de importante, etc. Eu tô falando do aspecto específico do controle do jogo. Eu acho o controle do jogo hoje, olhando pra trás, eu acho ele travado e eu acho ele ruim de jogar hoje em dia, tá ligado? Não, sim. Em termos de controle mesmo. Eu acho que uma coisa que ajuda você a apreciar melhor é você jogar com o controle do 64. Mas é caro, né, mano? Não, é caríssimo. Assim, você tem alternativas, né? Existem controles dessas marcas, tipo a Rory, né? Essas marcas assim. Que tem o mesmo design do 64. Não é exatamente o controle do 64, mas que tem um design de botões semelhantes ao do 64. Porque uma coisa que eu acho muito ruim é o mapeamento do Nintendo Switch pra reproduzir o controle do Nintendo 64, né? Que é um controle difícil de reproduzir, convenhamos. Ele tem um layout, né, de botões muito próprio, assim. Eu, quando fui jogar o Ocarina no Switch, eu não curti, eu preferi jogar no 3DS. Não, a versão do 3DS é absurda. É muito boa a versão do 3DS. É outra parada pra mim. Eu acho a versão do 3DS muito boa. Então, tipo, você não se incomoda com os controles no 3DS? Não me incomoda, porque eu acho que a adaptação que eles fizeram pros controles modernos, eu acho que é boa. Mas o problema pra mim tá no Switch, porque assim, porra, qual que é a plataforma hoje que a galera tem? É o Switch, não é o 3DS. Você não pode garantir que todo mundo vai ter o 3DS. O Switch é uma plataforma muito mais popular do que o próprio 3DS. E o jogo tá lá, tipo, meio que de graça ali na plataforma lá do Switch Online, tá ligado? Então, tipo assim, a chance da galera ir nessa versão, ao invés de ir na versão do 3DS, talvez seja até um erro da própria Nintendo de colocar essa versão e não da 3DS. É maior, né, cara? A chance da galera jogar essa versão é maior. E eu acho que essa versão já tá datada, os controles. O Marcelo até falou, né? Ele disse que não era o que o Cardoso estava dizendo, mas é uma pergunta interessante. Eu não acho que seja o caso do Ocarina, que não acho que é o exemplo que o Cardoso deu, não. Mas, tipo, vocês acham que o envelhecimento de um jogo é algo conectado à sua qualidade? Tipo assim, se esse jogo não envelheceu bem, é porque ele, na verdade, não era tão bom assim? E o tempo só mostrou pra gente que ele não era tão bom? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acho que não. Aliás, varia. Porque videogame tá muito atrelado à tecnologia, né? A gente compra console
console, foi experiência própria, né? Eu acabei de pegar um PS5 e quando a gente compra um console novo, a gente quer ver evolução de motor gráfico, de som, de resolução. E tem muitos jogos que eles causaram um impacto muito positivo na época só por isso. Porque eles representavam um salto gritante do ponto de vista do poder de processamento, etc. Ou faziam coisas visualmente falando que eram muito impressionantes. Mas sem esse impacto da novidade, já era. Acabou. Eu acho que nesse sentido acontece. De, sei lá, pegar um exemplo aqui... Uncharted 1. Na época, eu achei um jogo ok pra chato, de tão repetitivo que era o combate. Eles foram melhorando isso nas sequências, mas ele era incrível porque, pô, o Drake entra na água, a calça dele molha, até onde a perna dele entrou na água, e a vegetação, a iluminação, assim... O negócio de equilibrar o controle, pra ele se equilibrar na tora de madeira, lembra dessa porra? Tinha isso. E, pô, a maior parte do apelo do Uncharted era, cara, estou com o Play 3, quero ver o que esse console consegue fazer. E a Naughty Dog conseguiu dar um showcase assim, é isso. Sem isso, porque hoje ele tá bem abaixo do que a gente tem como padrão gráfico de hoje, o que sobra, sabe? Eu acho que nesse sentido rola esse ponto de não era tão bom assim. Eu acho que nem é culpa do jogo, eu acho que é da época mesmo, né? É da expectativa que a gente entra quando a gente vai jogar. Eu acho um pouco culpa do jogo, no caso do Uncharted. O Uncharted, ele se preocupa mais em introduzir certas coisas e se preocupa menos em ter um jogo coeso do início ao fim, assim, sabe? Ele tem momentos que são completamente esquecíveis. Tipo, set pieces do jogo que são muito fracas, fases que são bobas, até o level design, sabe? Pô, mas tem que lembrar também que era o começo da era do PS3 também, né? Assim, compreendo, mas é que assim, ele é contemporâneo ao God of War, por exemplo. Que também envelheceu mal. Pô, eu não acho que God of War 3 envelheceu mal. Não acho. Pô, eu acho que os antigos God of War, cara, envelheceram muito mal. Até porque era um estilo de gameplay que hoje em dia não é mais tão usual, sei lá. Essa é uma outra discussão até. Cara, o lance do God of War acho que entra em outro aspecto pra mim. A gente pode puxar daqui a pouco, é coisa de questão de tendência, né? E de gêneros e tal. Mas eu queria responder a sua pergunta, que você perguntou pro Marcelo. Eu joguei pro alto, na verdade. Mas... Não, tá certo. Você falou sobre envelhecimento, né? Tipo assim, se ele é diretamente ligado à qualidade. Cara, eu não sei, porque tem jogos que eu gosto, apesar deles terem envelhecido mal, tipo Uncharted, por exemplo, porque eu entendo que ele faz parte de um todo, assim. Tipo, eu acho que se o Uncharted 1 não tivesse existido, 3 ou 2, que são jogos que eu adoro, não teriam existido. Mas, tipo assim, eu preciso colocar ele em um outro contexto pra justificar o fato de eu gostar. Não necessariamente, sei lá, eu só gosto do jogo pelo que ele é. Porque tem jogo que na época que a gente jogou, ele era muito bom. Mas quando a gente olha com um olhar mais crítico anos depois, é diferente, né, mano? A tecnologia avança, os jogos avançam, e aí a gente olha pra trás e vê que, não era tão legal assim. Tipo, não tem uma resposta certa se tem a ver com a qualidade ou não. Eu acho que não, talvez não. Falei e não falei nada. É claro que pra fins de debate, assim, é legal, mas não tem muita necessidade da gente justificar por que a gente gosta daquilo, né? A gente só gosta, pronto. Mas a nossa vida na internet é justificar os nossos gostos esquisitos. Isso é verdade. Eu não sei. É muito difícil responder essa questão, porque eu acho que são respostas que só o tempo traz, às vezes, assim. Por exemplo, você fazia esse exercício pegando um jogo mais recente, assim, sabe? Uhum. Pegando um jogo que parece excelente. Pô, eu conheço um jogo aí que nem lançou e já envelheceu mal, né? Qual? Na data dessa gravação já vai ter saído. Então você já pode falar. Uma bomba de final de ano aí, ó. Avatar, Frontiers of Pandora. Jesus amado. Esse aí já nasceu um clássico, tá ligado? Benjamin Button, né? Já nasceu um idoso. Exato. Tem jogo que do trailer até você conseguir jogar e ele envelhece mal. Exatamente. Porra, o downgrade que esse jogo sofreu, meu amigo, foi pior do que o downgrade do Watch Dogs na primeira vez que ele foi mostrado. Nossa senhora. Mas eu só ia comentar sobre esse lance que você falou do Uncharted, por exemplo, né? Primeiro eu queria fazer uma correção, que o Uncharted, ele é contemporâneo, na verdade, ao God of War 2, não é o God of War 3. Então. O God of War 3 saiu no fim da vida. Pô, aí já é outra parada, né? Fim da vida não, ele saiu um pouquinho depois, assim, não sei se foi exatamente fim da vida, eu não tenho a data aqui na mão, posso até procurar aqui, mas o Uncharted, ele saiu junto com o God of War 2, eles saíram no mesmo ano ali. E eu acho, pra mim, os 3 God of War são bem superiores
superiores ao primeiro Uncharted, assim, em tudo. Eles têm uma gameplay muito mais redonda, muito mais funcional. É um pouco injusto, talvez, você comparar... Não, pera, tu acha que os dois primeiros God of War envelheceram melhor do que o primeiro Uncharted ou que os outros Uncharted também? Não, do que o primeiro Uncharted, o primeiro. Ah, sim, sim. Mas tipo assim, eu fico colocando sempre na balança de tipo assim, porra, era o primeiro jogo desse estilo da Naughty Dog, tá ligado? Era a primeira aposta mais cinematográfica deles e tal. Então, tipo, eu entendo como uma evolução natural do estúdio, tá ligado? Mas assim, se você olhar o salto do primeiro pro segundo, é um negócio maluco. Não, é absurdo. É absurdo. O segundo jogo é bom. Envelheceu bem. Sim, assim, sim. É um jogo que envelheceu bem. Mas você não acha que existe uma pressão da própria Sony por algumas mecânicas, tipo assim, pra mostrar o poder, sei lá, do DualShock 3 da época? Tipo assim, esse negócio de você tá andando na tora de madeira e aí você tem que ficar equilibrando o controle pro Drake não cair. Sabe, essas coisas que são muito clássicas de jogos exclusivos? Eu entendo, mas assim, no mesmo ano que saiu o Uncharted, saiu o Mario Galaxy. E o Mario Galaxy, ele tem essa mesma preocupação, né, em, tipo, utilizar o Nintendo Wii como ferramenta. Mas o Mario Galaxy também já era, sei lá, o quarto Mario 3D? Terceiro Mario 3D? Terceiro Mario 3D. Mas ele era o primeiro que tinha esse lance de você equilibrar o Mario numa bola e mexer com o emote e coisa assim. Esse é o meu ponto. Tipo assim, independente de já existir um know-how maior do personagem, não existia um know-how do console, sabe? Tipo, o Nintendo Wii era uma coisa nova ainda em 2007, sabe? E era o primeiro Mario 3D da plataforma. Aliás, acho que era o primeiro Mario da plataforma, né? Acho que o New Super Mario saiu depois. Mas enfim, é 3D, é diferente, né? Meu ponto é esse, tipo assim, ele também tinha esse compromisso de usar uma ideia diferente ali do controle, da plataforma por inteiro, né? Porque, pô, é até covardia você comparar o controle do PlayStation com o Wii. É outra pegada, né? Nada a ver. Sim. Mas assim, tinha esse compromisso também, né? De, tipo, não é apenas um jogo do Mario, tem que ser um jogo do Mario e um jogo do Mario que faça sentido com o Wii. Afinal de contas, queremos vender o Wii, né? Queremos que as pessoas comprem o videogame também. E o Mario é um system seller, né? Então eu acho que são contemporâneos e o Mario Galaxy envelheceu muito melhor, sabe? Inclusive eu joguei ele esse ano, o Mario Galaxy, e ele tá... E é a versão original, né? Porque a Nintendo não teve nem esse trabalho de fazer um remaster, remake, né? Não. Visualmente, ele tá bem mais bonito, assim, pra ser bem sincero. Mas eles não fizeram nenhum trabalho de remaster, fizeram? Acho que é um upscale só. Tem um tapinha ali muito leve, assim. Então se é upscale, não teve um trabalho. Eu não chamo de remaster, não. Eu chamo de port. Até eles chamam de port, né? Sim. Poderia ser muito mais bonito, poderia ser muito mais bem aproveitado, mas não era o interesse da Nintendo com essa coletânea, não. Mas eu acho que, assim, mecanicamente, a ideia do jogo se manteve bem, eu não vou dizer intacta, porque você talvez pegue e sinta algumas coisas, né? Mas eu ainda assim acho que ele envelheceu muito melhor que o Uncharted, por exemplo. O primeiro Uncharted. Mas vamos entrar um pouco mais nessa parada que o Cardoso falou do God of War, da tendência, né? Do gênero dele, do quanto hoje talvez não faça mais sentido, né? Que eu acho que esse é um assunto legal. Mas primeiro a gente tem um recado pra nossa audiência aqui, ó. Só o recado vindo só há quase 40 minutos de gravação. Pra você que achou que a gente ia lá no início falar do Catarse, não. A gente tá falando agora. Porque, por favor, gente, apoie o Up, não é mesmo, Cardoso? Exatamente. Gente, olha só. Eu tenho uma coisa pra falar. Papo reto, né? Na data dessa gravação, saiu a nossa retrospectiva do Spotify. E eu queria primeiro agradecer a todas as pessoas que adoram a gente, adoram o nosso trabalho, acompanham. Pessoas que, caralho, eu nunca vi... Porra, passei 8 mil minutos ouvindo o Up em 2023. Gente, não tem nem tudo isso de minuto no ano. Que porra é essa? Mas enfim, muito obrigado. Vocês são 10. Mas eu queria fazer um apelo, meus amigos, Jogadan e Marcelo. Por favor. É o seguinte, utilizando as nossas métricas aqui da retrospectiva do Spotify, eu fiquei sabendo da seguinte informação aqui, ó, que é o seguinte, a gente tá no top 10 podcasts, ou seja, pelo menos assim, na categoria top 10 de 5.805 pessoas. Se 5.805 pessoas apoiassem a gente com R$5, a gente teria... todo mês, eu não sei fazer conta, 25 mil reais? 29 mil reais por mês pra gente conseguir fazer o Up acontecer. Cara, com 29 mil reais por mês, a gente bate todas as metas possíveis do Catarse e a gente consegue ampliar a nossa quantidade de coisas. E aí a gente fica mais tranquilo financeiramente. Se pá, a gente consegue até aumentar as coisas que a gente faz, de repente fazer mais live. Pô, a gente consegue fazer um esforço grande, né não, Dan? Pô, a galera pede volta e meia, canal no YouTube, Reels, pras lives voltarem, pra ter mais programas, etc. Claro que, tipo, a gente sabe que vai ser difícil
difícil converter toda essa galera aí, tipo, e fazer essa grana aí, mas o quanto a gente conseguir se aproximar disso, porque acho que o que o Cardoso quer dizer é que, tipo, pô, se essa galera toda aí tem a gente no top 10, essa galera toda gosta muito da gente, né, cara? Gosta muito do que a gente faz aqui, né? E, pô, isso me enche de felicidade, porque quando você chega no final do ano, né, começa a ver essas retrospectivas, né, a gente vai relembrando toda a trajetória que a gente teve ao longo do ano, e é muito legal porque renova a nossa fé no que a gente faz aqui, né? E ter uma galera apoiando a gente renova a nossa fé no que a gente faz todo dia, sabe? Então, quanto mais pessoas podem chegar junto com a gente, fazer o Up continuar funcionando, que é muito importante, mas também crescendo, pô, é muito legal. A gente tem muitas ambições, assim, pro Up, né, cara? Mas, como todo projeto independente, a gente precisa muito da união da galera que tá com a gente, que é o público, que são nossos parceiros, entendeu? Vocês que estão ouvindo são nossos parceiros, assim. Sem vocês, o Up não existiria, nem teria sentido do Up existir. Exatamente. Ainda digo mais. Vamos lá. Mais estatísticas. A gente tá no top 5 podcast de 3.877 fãs. Ou seja, se 3.877 fãs ajudarem a gente com R$5, não vai ser os 29 mil? Não. Mas vai ser uma grana muito boa que vai ajudar a gente a bater todas as metas e vai fazer com que a gente, vai ser R$19 mil por mês. Gente, R$19 mil por mês a gente consegue bater todas as metas e fazer umas coisas também. Tá? Lembrando que tem várias categorias de assinatura, tem várias recompensas, então, cara, entra lá, é catarse.me/up. catarse.me/up. Tem aqui na descrição também o link, se você achar mais fácil clicar, mas o endereço é esse, e lá tem várias recompensas, cara, que você ganha assinando. Uma delas é uma que acho que a galera gosta muito, que é o grupo secreto do Telegram, onde a gente, troca ideia. Rolou o Overnaut Billy Dup no final do ano, em que a gente participou, fez um bolão e tal. A galera reagiu, conversou com a gente lá e tal, e foi muito legal. A gente, né, contou pro pessoal do grupo antes também que ia rolar. Então, esse contato com a gente acontece através do grupo, e a gente recentemente liberou esse grupo, acesso ao grupo, a categoria de R$16, né, que é a do Super Assinante Indie. Antes era exclusivo do Sumo Sacerdote do OLED pra cima, que era a assinatura de R$28. E agora não, agora você consegue ter acesso ao grupo pagando menos. Exatamente. Mas aí, Dan, eu quero falar uma última coisa e aí sacramentar uma meta pra daqui até o fim do ano. Desse ano de 2024. É o seguinte, a gente tá no top 1 de 1.130 fãs, tá? Hoje, a gente tem, se eu não me engano, no nosso Catarse, 210. Eu quero que até o fim do ano a gente consiga bater 1.130 assinantes. Porra, seria lindo. Porque são as pessoas que estão no top 1 do Spotify. E, cara, sem sacanagem, se 1.130 pessoas assinarem, com o menor valor possível, que é de R$5, a gente vai ter um valor pra, tipo assim, ficar tranquilo pra fazer nossos podcasts e pra entregar o melhor conteúdo pra vocês. Esse ano, de 2023, a gente produziu mais de 3.000 minutos de conteúdo. Então, assim, é conteúdo pra cacete. A gente tá focado em trazer a melhor qualidade possível pra vocês. Então, cara, ajuda a gente nessa, porque juntos a gente consegue chegar mais longe. E eu quero muito bater essa meta. A gente vai ficar atualizando essa meta semana a semana pra vocês. E semana a semana a gente vai bater de novo nessa tecla de, cara, assina a gente, apoia o Up, que vai ser muito foda. 2024 promete grandes jogos aí. Então, por favor, apoia a gente pra gente conseguir bater essas metas e ficar mais tranquilo financeiramente. A gente falou a URL? Vamos falar de novo. Eu falei, mas fala de novo. catarse.me/up. O link vai estar na descrição, mas é muito simples. catarse.me/up. catarse.me/up. Exatamente. E, cara, só pra finalizar isso e a gente poder voltar pro nosso papo, cara, a gente tem muitas ideias de coisas pra fazer aqui. A gente já ensaiou várias dessas coisas aqui no Up. Quem acompanha há muito tempo já ouviu, já teve a oportunidade de ouvir tanto o Disc Up, quanto o Indie Attack, quanto o especial que a gente fez no ano passado sobre o Summer Game Fest, né, que o Cardoso tava lá e a gente fez programas diários durante a semana do evento. Essas coisas são coisas que poderiam ser regulares, sabe? Todo evento a gente fazer um programa por dia. Sei lá, toda semana ter mais um programa, comentando notícia, comentando coisas de atualidade. Tudo isso são ideias que a gente tem, vontade da gente fazer, só que não tem como. Então, se você não ouviu, se você não conheceu esses outros formatos que a gente já fez, vai lá no nosso feed, cara, desce lá e ouve, porque tá tudo disponível aí, então fica esse convite aí. Dito isso, Marcelo Vinícius, vamos falar sobre tendências e gêneros antigos de jogo de videogame. Você acha que
que o tempo pode tornar certas ideias obsoletas, assim? Tipo, o hack and slash, por exemplo, como o Cardoso citou? Talvez. É muito maluco isso, né? Porque eu acho que esses jogos, eles ainda têm público, e é um público muito fiel. Por exemplo, no caso do God of War ou do hack and slash, Devil May Cry 5 e Bayonetta 3 são jogos super recentes, assim, né? Que tem seus erros e acertos, mas os fãs dessas séries e do gênero continuam acompanhando e continuam consumindo esse tipo de coisa. Eu acho que o que deixa obsoleto mesmo é o mercado. O que eu quero dizer com isso? É cada vez mais caro produzir um jogo AAA, é um investimento cada vez mais arriscado, o modelo de negócio que a gente tem visivelmente é insustentável. Acho que nunca teve tanta demissão em massa de estúdio grande quanto a gente teve em 2023. Você acaba apostando no que você sabe que tem um público maior, que vai ter um apelo comercial maior. É muito raro hoje em dia você ver um jogo de navinha, pra falar o termo técnico, ou um jogo de corrida mais arcade que não tem nenhum elemento de mundo aberto ou nada nesse sentido. Até se você buscar Forza, a mesma série Burnout, nos últimos jogos dela estavam enveredando pra essa linha. E eu não acho que, se você pega um jogo antigo desses gêneros, ele continua sendo muito divertido e muito interessante. É que ele não vende. Eu acho que é menos sobre esse gênero ficou ruim ou esse gênero não era tão bom, e é mais sobre esse gênero hoje em dia não vende o suficiente pra justificar o investimento, sabe? A gente depende aí mais de estúdios menores, jogos independentes que prestam homenagens pra tendências mais antigas, do que esperar que eles voltem a ser uma norma ou uma grande febre, porque acho que não volta não. Eu acho também que acontece de algumas ideias evoluírem pra outras ideias, sabe? E aí, por consequência, a forma como aqueles jogos eram feitos no passado, você não vê mais daquela maneira crua, assim. O Beat'em Up, por exemplo, né? Que era o Streets of Rage, Tartarugas Ninja, que teve um revival agora aí, né? Voltou o Streets of Rage, voltou com o 4, a gente teve o Tartarugas Ninja no ano passado também, mas são jogos que claramente têm um apelo pro público que é fã dos jogos daquela época, né? Dos clássicos que antecederam esses aí. Acho que pega menos um público jovem, assim, que nunca teve contato com Tartarugas do Super Nintendo, por exemplo, sabe? E eu acho que, tipo, o Beat'em Up, ele foi aproveitado ali as ideias dele, e sei lá, veio o Shenmue, por exemplo, que era um jogo que bebia um pouco da ideia, mas já fazia isso de uma maneira diferente. Aí a gente tem o Yakuza, tem, sei lá, Sleeping Dogs, sabe? Que são jogos que foram bebendo dessa ideia e que não necessariamente são um beat'em up mesmo, sabe? Acho que são jogos de ação com ideias do beat'em up. E tem até o próprio Sifu, né? O Sifu. Que pra mim é um beat'em up moderno muito foda. O Sifu, ele é um jogo de hordas de briga, tipo, basicamente, assim. Tipo o beat'em up. Exatamente. O que eu acho que rola, por exemplo, no caso do beat'em up, ele tinha um apelo muito grande, principalmente nos fliperamas, final dos anos 80, começo dos anos 90, mas hoje em dia, ele é basicamente, e enxugando muito, ele é o sistema de combate de um jogo de ação. Pode ser aproveitado como isso, mas um jogo só disso tem menos apelo hoje, porque os jogos têm muito mais camadas. Pegando o exemplo do próprio Yakuza. Na hora que você cai num combate com uma gangue ali, né? Agora os mais recentes são por turno, mas tem Lost Judgment que ainda mantém essa pegada. Não, mas o Ishin que saiu esse ano não é por turno. É verdade. Quando você entra no combate com uma gangue aleatória ali, você tem muitos elementos de beat'em up, né? E inclusive coisas que eram muito famosas em Streets of Rage e Final Fight, você pegar coisas do cenário, bater com uma placa, com coisas assim. Só que um jogo só disso, sacanagem, né? Você pagar $60 em um jogo que é só um dos elementos que faz Yakuza. Aí a pessoa pode falar, mas eu gosto muito de como era antigamente, preferia a coisa mais simples. Aí a gente vai pros indies, pros jogos menores, tipo Tartarugas Ninja, Streets of Rage tem um bem recente. Tartarugas Ninja é indie? Não. O de indies e jogos menores. Ah, sim. O Sifu, ele é um bom exemplo de jogo que, tipo, ele serve a esse propósito, né? Ele é um jogo que o foco dele é o combate. Uhum. Ele não tem essa camada do RPG que tem no Yakuza, né? E tal, sei lá, de opção de diálogo, de vários minigames e tal. Ele tem esse foco no combate, mas eu acho que ele compensa, apesar dele não ser um AAA, né? Ele é um jogo menor, ele entra um pouco nesse pacote do que o Marcelo falou, mas ele tem um combate tão refinado
que, tipo, você joga pra dominar aquele combate e aprender a lidar com as regras de combate dele, assim. Depois que você domina e você entende como ele funciona, você aprende a dar o parry, você aprende a dar o contra-ataque, não sei o que, o jogo vai se tornando um desafio diferente, assim. O beat'em up, ele era muito menos sobre você dominar o combate e muito mais sobre você saber lidar com tantos inimigos em um espaço pequeno, né? Uhum. E aí você tinha os elementos do cenário, etc, pra te ajudar, porque era isso. Quando você pegava, por exemplo, um cano no Streets of Rage, você conseguia bater em 2 inimigos ao mesmo tempo com aquele cano. O jogo ia te oferecendo ferramentas pra você conseguir lidar melhor com as levas de inimigos que estavam vindo, mas não necessariamente isso era a sua técnica de jogo, né? O Sifu é mais sobre isso, eu acho. Eu acho que fecha esse debate sobre tendência é que fica parecendo que não existe mais espaço pra nada que não seja mundo aberto, Souls-like, roguelike, etc, e que vários outros gêneros ficaram no passado. A real é que eles perderam fatias do mercado, né? Por exemplo, Sifu. Você não vai esperar que Sifu venda 10 milhões de cópias, mas pra quem quer um jogo nesse sentido, eu acho que ele fez bastante sucesso. E ele não precisa vender 10 milhões. Ele se paga com muito menos. Então acho que as coisas foram ficando mais nichadas, né? O que antes era o padrão do mercado foi virando nicho e isso vai mudando de tempo em tempo. Pô, e na verdade o Sifu vendeu muito bem, né? Pelo menos no início do ano, quando saiu os números, ele tinha vendido 2 milhões de cópias, o que é muita coisa. É bastante. Se você projetar isso pra um Mario Kart é fracasso, mas pro Sifu é um sucesso astronômico. Pois é. Aproveitando que a gente tá entrando mais nessas ideias, assim, eu queria puxar, na verdade, um negócio que a gente falou um pouco antes, eu não deu tempo de comentar, que é essa coisa de, tipo, a gente tava falando sobre envelhecer, a qualidade e tal, eu acho que tem 2 linhas aí de coisas que a gente usa pra dizer que um jogo envelheceu bem ou mal, que eu acho que é o aspecto técnico e o aspecto visual, né? Acho que o aspecto visual, ele se tornou muito latente com o fotorrealismo, né? Principalmente a geração do PlayStation 1 ali, né? Quando os jogos começaram a ficar em 3D, e isso foi se tornando uma tendência, a gente viu ali jogos como, sei lá, o Metal Gear Solid, né? Introduzindo essa aproximação com o cinema e tal, e com o tempo a indústria foi perseguindo um pouco isso, né? Eu sinto, né, que ao mesmo tempo que isso é muito legal, porque o fotorrealismo e você se aproximar ali, essas capturas de rosto que a gente tem hoje, você traz uma certa humanidade maior pra esses personagens, porque faz com que as pessoas se identifiquem mais fácil com o personagem que tá ali, entenda melhor os seus dramas, sem ser de forma subjetiva. Ao mesmo tempo, é aquilo, né? Um jogo que foi feito nos anos 2000 e que mirava o fotorrealismo, ele naturalmente foi superado no aspecto visual, porque a tecnologia, ela é voraz, né? Então, o videogame evolui a passos muito, muito largos, assim, nesse quesito. Hoje, talvez menos, mas se olhando pra trás, era muito, né? Vocês acham que a gente vai chegar em algum momento em que o aspecto técnico vai se tornar irrelevante de tão já avançado que ele já é? Acho que a gente tá perto. Técnico, você diz, pra fazer o visual, assim? Exato. Pra, tipo assim, parar de envelhecer mal os visuais, por exemplo. Eu acho que a gente tá perto. Por exemplo, essa geração não é uma referência muito boa porque ela passou muito tempo fazendo cross-gen, né? Os jogos saírem tanto pra geração anterior quanto pra Play 5, Xbox Series e tal. Foi anunciado The Last of Us Part 2 versão remasterizada e tal. A diferença é mínima. Já tá chegando num ponto, é claro que daqui a 5 anos vão ter jogos, principalmente no ponto de vista de captura facial, que vão fazer coisas bem melhores. Mas, num geral, já tá perto de um teto onde não vale mais tanto a pena você gastar tanta energia nisso, porque a diferença vai ser bem, bem sutil. Nos cenários, principalmente. Eu sinto que a tendência é que seja sempre um ajuste fino daqui pra frente, sabe? Talvez não daqui pra frente, mas daqui a um tempo vai se tornar ajuste fino, sabe? Vai ser, sei lá, os caras melhorarem as expressões, tornarem mais reais, né? Tipo, por exemplo, uma coisa que demorou muito pra ficar humanizado nos jogos eram os dentes dos personagens, né? O personagem sorrir, assim, é difícil você fazer o sorriso, o dente ser real, assim, é sempre meio creepy o personagem rindo. E hoje você já vê num The Last of Us da vida, em outros jogos, tipo Senua Sacrifice, né? Esses jogos fotorrealistas muito bem feitos, você já começa a ver isso um pouco melhor, assim, né? Você já começa a naturalizar mais o que você tá vendo ali. Antigamente, pô, o personagem ria, o que mais tem é meme, né? Tipo, pegando o personagem rindo, assim, e parece, tipo, um robô rindo assustador pra caralho, assim. Então acho que essas coisas vão melhorando com o tempo. Não sei. Pergunta do Cardoso é difícil responder, né? Porque, sei lá, e daqui a pouco a gente vai e toma um soco na cara aí com uma coisa extremamente real, que você fica na dúvida se é jogo, se é verdade. Bem que o Cardoso falou que sentiu isso com Alan Wake 2, né? Cara, isso é muito esquisito. Talvez a gente pague língua. Mas se você me perguntar hoje, o que eu acho que dá pra melhorar pra evitar isso? Pô, se eu com uma tolerância média, sem ser muito chato
contato com detalhe, só a expressão facial. Eu acho que a gente tem a quantidade de músculos que a gente tem na face e o quanto a gente evoluiu pra perceber nuance de expressão é uma coisa que pra gente é muito perceptível, né? Sei lá, olhos, dentes e um detalhe bem específico, cara, é horrível boneco poligonal se beijando. É muito bizarro. Daqui a, sei lá, 10 anos, isso vai ter sido muito bem resolvido, a ponto da gente não ter mais tanta essa estranheza. Mas, eu lembro de quando eu aluguei Zelda Ocarina of Time pela primeira vez, era uma TV de tubo de 29 polegadas, que ficava no quarto do meu pai, levei o 64 pra lá pra ver, e pra mim era um filme. É esquisito isso, né? Como a nossa percepção também vai mudando conforme evolui, porque tá muito alinhado com a época e com a expectativa, porque tem muitos jogos que na época que eu joguei, cara, GoldenEye, Perfect Dark, fala, caraca, alcançamos o cinema. Aí hoje você vê, é super quadrado, né? É super rústico, é esquisito isso também, né? Como o nosso olhar vai mudando. Cara, sabe um jogo que quando eu olho pra trás, eu lembro, você citou o Zelda, né? Que me lembra muito isso, é jogo de futebol. Principalmente quando tinha uma virada de geração, assim. Eu lembro quando saiu o PlayStation 3 e eu vi o PES, né? O Win Eleven rodando pela primeira vez numa loja, eu olhei e falei, caralho, será que isso é videogame ou é um jogo de verdade passando na televisão? E aí, tipo, hoje eu olho e, porra, mano, como que eu achei que aquilo ali não era videogame na época, tá ligado? Tipo, tá na cara, os bonecos de papelão na torcida. Aí aparecia o Messi, eu, caralho, muito real, olha o rosto, não sei o quê. Porra, tá na cara que é um boneco, sabe? Hoje eu acho que eu fiquei calejado, mas eu lembro que eu tinha muito essa reação com o jogo de futebol. Principalmente por ter a coisa do rosto do jogador ali, né? De reproduzir uma pessoa de verdade ali, uma pessoa que a gente conhece, um jogador famoso e tal. Mas dentro disso do que a gente tava falando de gráfico, pô, dificilmente alguém vai discordar dessa afirmação. Os jogos com uma direção de arte mais estilizada, mais voltado talvez pro cartoon, pra pintura, eles não têm tanto esse impacto quanto essas tentativas de fotorrealismo. É, eu também acho. E aí eu até emendo uma pergunta que é tipo, se vocês acham que o fotorrealismo, ele pode ser, de certa forma, tratado como tendência, ele tratado como uma coisa necessária, vamos dizer assim, pros jogos AAA emplacarem, se isso é uma coisa ruim, assim, uma coisa que, de certa forma, talvez tenha que ser vista como opcional. Eu sinto que o mercado quer que os jogos sejam assim, né? Você acha bom ou ruim, Cardoso, o fotorrealismo nessa posição, assim, de tendência? Eu fiz aquela pergunta porque eu sinto que no momento em que a indústria dos videogames chegar num patamar tão fotorrealista e tão bizarro, que eu acho que a indústria vai perder um pouco, porque parte do motor da grana da indústria é a revolução tecnológica, né? E aí, a partir do momento em que a revolução tecnológica começa a ser freada, qual que vai ser o motor da indústria de hardware, da indústria, sei lá, de PC gaming, dessas coisas assim, sabe? Então eu não sei, tipo, de alguma maneira eu sinto que o fotorrealismo financia o avanço da indústria, tá ligado? De alguma maneira. Então eu acho que é bom. Apesar de achar que, tipo assim, fotorrealismo não tem nada a ver com a qualidade do jogo, tá ligado? Eu acho que o problema é que criou-se uma falácia, né? De que o jogo, quando ele é muito realista, ele já parte na frente, sabe? Ele já larga na frente. Uhum. Tipo assim, ó, pô, isso aqui é muito real, pô, esse jogo deve ser bom, sabe? E não necessariamente, né? Até a gente conversou sobre isso na live que a gente fez lá com o pessoal do Jogabilidade, Overload Nautilus, que, tipo, o Sushi, né, comentou que as pessoas estavam minimizando muito o Mario Wonder e questionando muito a presença do Mario Wonder como jogo do ano e tal, e eu acho que esse questionamento, essa reação de parte da audiência que consome o Game Awards e que é a galera que joga videogame, consumidor, né, é muito um pouco reflexo disso, sabe? Pô, mas eu acho o Mario mó fotorrealista, mano. Fotorrealista? Não, fotorrealista não. Não, fotorrealista não, mas eu acho ele, tipo assim, graficamente muito foda. Até porque o Switch não consegue fazer um fotorrealismo, assim, muito absurdo, né? Mas eu acho que... sei lá, cara, eu entendo o que vocês estão falando e eu acho que é um problema pro público, porque o público vê fotorrealismo e acha que videogame é isso. Mas o que eu tô falando é, tipo assim, pra indústria e pro avanço da indústria, eu acho que eles vão sempre colocar a tecnologia à frente como desculpa pra você comprar outro console, porque senão fica sempre naquela, tipo assim, não precisava ter um PS5 porque o PS4 já era ótimo, tá ligado? E assim a galera vai indo, tipo assim, agora não vai ser o Ray Tracing, agora vai ser o SSD, a grande parada. E aí eles vão colocando tecnologia na frente
suficiente pra justificar você trocar de console, né? Eu entendo o que o Cardoso tá falando, mas ao mesmo tempo eu acho que foi investido muito nesse aspecto e menos em outras possibilidades de gameplay, de proposta. Eu acho que o investimento que você tem em gráfico, se ele tivesse sido investido em, sei lá, inteligência artificial dos inimigos ou das possibilidades de interação, a gente estaria em um outro momento, assim, tanto de história, de gameplay, e eu acho que isso ficou um pouco no caminho para investir sempre na evolução visual. Não tinha como escapar, e aí a gente tem vários jogos no caminho, jogos de 10 anos atrás que a gente olha hoje e fala, pô, envelheceu muito mal, nesse sentido, né? Mas acho que era parte de um processo, mas eu fico muito ansioso pra esse processo chegar a um teto logo, pra galera olhar pra outros aspectos também, sabe? Justo. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, assim, como vocês enxergam, assim, como vocês chegam ao ponto de, tipo, olhar uma mecânica, olhar um jogo e falar, cara, isso aqui pra mim tá datado, isso aqui pra mim não funciona mais. Pra vocês mesmo, assim, no pessoal, assim. Pra mim, eu acho que é tipo, existia uma limitação e o melhor é que eles conseguiram fazer dentro daquela limitação foi até tal ponto. Mas hoje, com o conhecimento que a indústria tem hoje, você fala, se eu fosse fazer esse jogo hoje, eu teria uma solução diferente. Por exemplo, eu não lido bem com movimentação tanque. Eu não consigo, hoje em dia, jogar Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica, nas versões originais, com movimentação tanque. Ou Alone in the Dark, esse tipo de jogo. Só que se você pega a versão remasterizada do remake do Resident Evil 1, aquele de GameCube, que depois saiu pra PC, pros consoles e tal, eles colocaram no analógico a movimentação normal, troca a câmera, o personagem mantém a direção que estava andando até você soltar o analógico e andar de novo. É uma solução muito boa, que ela teria funcionado na época, só que o analógico nem era o padrão, né? O DualShock do Play 1 foi ter analógico depois que o primeiro Resident Evil já tinha saído. Mas pra mim, quando você consegue perceber uma solução melhor e você volta pra trás e você fala, tá, entendo porque isso daqui é assim, só que tá difícil pra mim. Eu acho que minha régua é essa, assim. E você, Cardoso? Eu tenho muito costume de voltar pra jogos que eu gostava muito e aí depois eu quero entender por que eu gostei muito na época. Mas pra mim é principalmente controle. Eu acho que é a parada que mais me incomoda, mais do que mecânica em si. Porque, tipo, cara, não sei reformular. O que me incomoda é muito mais controle do que mecânica. Tipo, se eu acho que o esquema de controles é quebrado, e tem jogo que lança já com esquema de controle quebrado, assim. Eu acho que me incomoda mais do que uma mecânica ou outra em si, que eu acho que, envelheceu um pouco mal isso aqui, mas era da época, sabe? Tem coisa que a gente acaba acostumando, né? Pro bem e pro mal. Por exemplo, botão, mapeamento de botão. Quando saiu Demon's Souls, o padrão era você atacar com um quadrado. Em jogos de ação, assim, nesse sentido. Pra muita gente foi muito esquisito. Tipo, nossa, por que botaram nos botões de cima todos os ataques e tal? Nossa, quando eu joguei Elden Ring, eu estranhei muito isso, mano. Só que chegou num ponto, o jogo é tão bom e ele foi criando um gênero próprio, praticamente, que criou uma nova tendência. Eu acho que isso pode acontecer também. Às vezes existe um padrão de controle e todo mundo, pra não causar esse choque no jogador, vai seguindo mais ou menos o que tá estabelecido, mas tem espaço pra você brincar também com esses botões e vai que, né? Você consegue instituir não necessariamente um novo gênero, mas um padrão que pode funcionar melhor dentro da proposta daquele jogo. E eu acho que foi o que a From conseguiu. Pô, o que eu li de análise, eu não vou nem citar nomes aqui, mas tem uma análise muito famosa de Bloodborne falando que o mapeamento dos controles é horroroso, no mapa ergonômico, da puta que eu parei. Cara, só não. Só tenta entender o que o jogo tá... de quem é, cara? Fala aí, os abusetas censura. Só pra gente saber a fofoca. Afonso Solano. Aí foda-se também. Nem precisa censurar, foda-se também. Não gostou, problema dele. Paga minhas contas. Eu entendo o que vocês estão falando, assim. Cara, comigo, eu citei o Crash naquele programa que a gente falou do... Começou. Vamos que vamos. Jogos amados que a gente odeia, né? Acho que foi esse, né? Isso. Eu acho que o Crash é um exemplo muito latente pra mim, porque eu conheço várias pessoas que amam o Crash, sabe? Eu cito o Crash porque eu joguei ele na época e eu joguei ele hoje, assim. E eu acho que ele é um exemplo de ideia que, pra mim, não envelheceu muito bem. Não acho interessante, assim, sabe? Tá, o marsupial de calça envelheceu mal, mas o ouriço de bermuda e tênis da Nike envelheceu bem. Não, eu não tô falando do personagem. Eu tô falando do jogo, da mecânica, das ideias que o jogo apresenta, assim. Tô brincando, amigo. Tudo bem. Eu não gosto do personagem, isso aí é independente, assim. Mas, tipo assim, eu também não gosto muito do Rayman e eu acho os jogos legais, assim. Tipo assim, eu não tenho nenhum apego pelo personagem Rayman, sabe? Mas eu acho os jogos bons. Inclusive, o Legends é incrível, assim. Eu acho aquela ideia das fases de corredor e tal, não acho tão interessante. Tipo, o Sonic tem algumas fases, assim, no 3D, né? Tipo,
tipo, muitas fases do Sonic são de corredor, minigames e tal, e eu também não gosto. Não é tão legal, eu acho que é muito simplório, assim. E pra mim, essa é uma ideia de jogo de plataforma que não envelheceu bem, sabe? Acabou indo pro celular, se tornou uma coisa funcional no celular, porque o celular tem uma tela vertical e uma fase de corredor e com controles que você só bota pra um lado e pro outro, funciona muito mais fácil, né? No touch e no celular. Então, de certa forma, o celular soube utilizar isso bem. Mas dentro do videogame, onde você tem um controle com tantas possibilidades, com tantos botões ali pra você fazer ideias mais refinadas e tal, eu acho muito limitado, eu acho muito pobre, sabe? Ou seja, Crash é uma merda, quem gosta é chucro de muito mau gosto. É basicamente isso. Exatamente isso que ele falou. Exatamente. Que bom que temos Marcelo Vinícius e Cardoso pra poder deixar de uma forma mais direta, né, tudo que eu estou querendo dizer. Mas é pra mim isso, né? Eu entendo quem curte, mas tem uma outra parada também, né? Eu acho que uma forma que eu uso pra apreciar jogos antigos é você enxergar aquele jogo, aquela mecânica, a forma como a mecânica é apresentada e executada como um esquema de regras. Você tá falando isso com o Cardoso ontem. Você tá de novo Resident Evil. Você sabe que o Leon não vai correr e atirar. Essa é uma regra do Resident Evil 4. É uma regra que o jogo apresenta pra você logo no início. Então você vai ter que seguir essa regra ao longo do jogo. Assim como quando você joga, sei lá, Banco Imobiliário, você sabe que você joga um dado só pra você andar, você não joga dois. Ou, na verdade, você joga dois, não sei, porque, sei lá. Essa é a regra que você tem que seguir. E acho que no videogame é a mesma coisa, sabe? Cara, aí você foi aos fatos. Daniel Schettini, o maior crítico de games do Brasil. Pô, é isso, no fim, ninguém assiste uma partida de futebol falando, mas você não pode pegar a bola com a mão, é muito mais fácil você arremessar do que tentar dominar ela com a perna e chutar, assim. Não, é uma regra do jogo. Sim. Você compra a experiência como um todo. E eu acho que tem gente que tem mais dificuldade de ver o jogo como um jogo. Você vai jogar Resident Evil 4 esperando uma simulação do que um agente treinado do serviço secreto de não sei o que faria, então ele tem que andar e atirar. E não é isso, sabe? Não é. Por exemplo, a movimentação tanque que você falou, que te incomoda, e tudo bem te incomodar, sabe? Beleza. Assim como me incomoda a jogabilidade do Crash, como vai incomodar, sei lá, o esquema de controles do Ocarina pro Cardoso, sabe? Tipo, essas coisas vai de cada um, assim. Mas, assim, são regras do jogo. Você pode, assim, todo o direito de não gostar dessas regras, de achar uma merda, de achar que não faz sentido, de achar que você faria melhor, sei lá, ou que seria melhor de outro jeito. Tudo bem, é a sua opinião. Mas é fato que se você enxergar desse jeito, talvez você consiga ter uma experiência diferente. Se você pegar o Mario 64 e entender que a regra daquele jogo é aquilo que eles montaram pra aquela época ali, que tipo, pô, a câmera é daquele jeito porque eles queriam que fosse daquele jeito, porque a câmera é o Laquito filmando o Mario andando e é por isso que ela funciona daquele jeito, sabe? Pô, foda é que ele filma mal pra caralho, né? Tinha que fazer uns cursos aí de audiovisual, direção de fotografia e tal. Então, isso que é triste. Toda vez que a gente fala a câmera de Mario 64 é uma merda, eu imagino o Laquito chorando, chegando em casa assim... falando pra esposa, amor, na internet tá me massacrando. Por que eu fui criar o Twitter? Eu acho que esse é um exercício interessante, assim, até, de pegar um jogo antigo e tentar aceitar as regras dele antes de você comparar ele com jogos modernos, assim, sabe? Mas vamos convenhar... Caralho, vamos convenhar. Caralho, eu até perdi a palavra. Convenhamos. Vamos combinar que, porra, quem faz isso é 1% das pessoas, mano. Real mesmo, real. Tipo assim, 99% das pessoas, mano, só quer ligar o videogame ali, ver o Mario e jogar o jogo do jeito que ele é. Então, tipo assim, nem todo mundo vai ter esse saco que você tem de, não, vou fazer um estudo antropológico aqui de como é que era a Terra naquela época e não sei o quê. Isso é muito coisa de gente que é nerdola de videogame, né, cara? Tipo, sim, o que o Cardoso falou é verdade. Sim, é fato. Mas nem o nerdola de videogame é assim. Aí eu acho que vale pra gente e pra nossa audiência pensar. Vamos pegar o exemplo do cinema de novo. O cara que é um fã de cinema, o tal do cinéfilo, ele tem até mais uma tendência maior a gostar mais de filmes antigos do que o contrário. Uhum. De filmes cult, filmes experimentais, buscar cinema, sei lá, do formalismo russo, da década de 60, etc. O fã de videogame, ele foca muito mais na evolução tecnológica. Eu tenho a impressão que o fã do videogame é o cara dos 60 quadros por segundo, 4K de resolução e load no SSD e tudo mais, e menos esse olhar pra história da mídia como um todo, assim, e eu acho isso
dentro do aspecto da pessoa que gosta da mídia, eu acho limitado. Eu acho que o que a gente entende por gamer, né, por fã de videogame, a impressão que eu tenho é que ele nem gosta tanto de videogame assim. Enquanto mídia, enquanto valor histórico, valor agregado, eu tenho essa sensação de que a gente dá menos valor pra nossa história. Ah, mano, mas eu acho que existe um privilégio nosso aí também de ter esse know-how, né? E nem todo mundo tem esse privilégio de, tipo assim, vou estudar a história dos videogames porque eu me interesso muito por isso. Pra pessoa se interessar por isso, ela precisa ter alguns privilégios na vida, tá ligado? E acho que, tipo, o público médio, o público normal, ele não tá nesse lugar. Eu acho que ele tá no lugar de, tipo assim, eu quero ter uma diversão aqui, aí eu quero que ela seja passageira e depois eu vou pra outra, tá ligado? Não, e tudo bem. Mas tudo bem, eu só tô querendo colocar essa pílulazinha aqui, tipo, pensando no público mesmo, sabe? Tipo assim, quando eu falei essa coisa do esquema de regras e, de certa forma, dei um conselho pra quem quer pegar jogos antigos, eu acho que é muito mais na intenção, eu tô falando muito mais com pessoas que têm o interesse de entender a história dos videogames de alguma maneira. Porque, tipo assim, quando você pega um Mario 64 pra jogar e, sei lá, você nunca jogou Mario 64, você não tá pegando porque, poxa, a minha diversão de hoje é jogar o Mario 64. Não, você normalmente está pegando por curiosidade, pra saber, poxa, por que as pessoas gostam tanto desse jogo, sabe? Por que ele é tão elogiado? Por que, tipo, eu joguei o Mario Odyssey e amei e alguém virou pra mim e falou assim, pô, mas o Mario 64 é melhor, sabe? Então você vai pela curiosidade, você vai pra desbravar aquilo ali, sabe? O cara que joga videogame só pra passar tempo, ele vai e pega o jogo que ele comprou lá, que é, sei lá, o Dead Island novo, porque ele gosta de zumbi, gosta de jogo de ação, ele vai pegar e jogar. Ou ele gosta de um jogo de puzzle, então ele pegou, sei lá, o Superliminal, por exemplo, que ele achou maneiro e tal, pô, eu adoro esse tipo de jogo. E ele vai e pega o que tá mais fácil pra ele, sabe, ali, porque é o que tá no momento, é o videogame que ele tem, sabe? Às vezes o Mario 64, por exemplo, ele nem é de fácil acesso, se você parar pra pensar. Apesar dele ter no serviço online da Nintendo, nem todo mundo assina o serviço online da Nintendo, sabe? Sim. Então, tipo assim, mas tem como emular, tem como não sei o que, tem, mas é sempre no esquema, né? Não é uma coisa fácil. Você tem que ir atrás, assim. E eu acho que a pessoa que se propõe a ir atrás, ela pode se deparar com um jogo com regras daquele tempo, com controles daquele tempo, com ideias daquele tempo, e aquilo não bater de uma maneira que ela consiga digerir. Então, quando eu digo essa parada da regra e tal, é menos pra pessoa que vê o videogame só como um passatempo passageiro e mais pra pessoa que quer entender o videogame, que quer fazer o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Tipo, conversar e ter uma base maior pra conversar sobre videogame com os amigos que têm esse mesmo interesse, sabe? É mais isso, eu acho, que eu tava tentando dizer, assim, tipo, até pra gente mesmo, assim, eu tento aplicar isso pra mim quando eu pego um jogo antigo, às vezes eu não consigo, sabe? Às vezes eu pego um jogo antigo e, cara, não rola, assim. Eu também não, o Zelda 2, por exemplo, eu dropei. Fracos. Eu lembro que se dropou. Eu acho que o nosso papel, não necessariamente o nosso, né, porque ninguém aqui a gente tem outras profissões, ninguém aqui tá se propondo a ser, sei lá, o Roger Ebert dos videogames, mas o público, no geral, ele não tem a mínima obrigação de pensar ou de entender nada disso. Às vezes a pessoa tá trabalhando 9 horas por dia, faculdade, filho pra criar, etc. O cara senta no sofá e, pô, quero tirar um barato aqui. Achei chato, achei esquisito, não entendi, foda-se, vou pra outro. Isso é, pô, perfeito. Agora, supondo que a pessoa tenha esse interesse, essa curiosidade, tá, porque é o que o Dan tava falando. Por que esse jogo é bom? O que tava acontecendo aqui? Como que eu posso aproveitar melhor esse jogo? Aí eu acho que entra o lance da crítica. Eu não acho que a crítica existe pra falar, tal coisa é boa, tal coisa é ruim. Não, isso é subjetivo. Eu acho que é mais um lance de guia turístico, assim. Pô, se eu quero entender por que Ocarina of Time foi tão influente, qual é a parada aqui, aí eu vou pro Up, eu vou pro Nautilus, sabe? Eu vou pro um Tim Rogers, que seja, pra ter uma referência melhor de como conseguir aproveitar melhor isso. E aí, consequentemente, na minha opinião, a pessoa vai se divertir mais. Não é só uma coisa cabeçuda teórica. Eu acho que com essas informações você consegue ter um momento mais prazeroso também. Então, mas eu acho que justamente, tipo assim, entra muito na coisa cabeçuda teórica sempre, tá ligado? E eu acho que existe um certo lugar, não da gente aqui, porque eu acho que a gente consegue equilibrar bem a coisa do vamos falar de teorias e de jogos antigos e também vamos ser humildes. Mas eu acho que tem muito uma galera que é tipo assim, a pessoa fala, eu não curti tal jogo que é um clássico porque eu achei que, sei lá, alguma coisa envelheceu mal ou não consegui jogar. Aí a pessoa, mas é porque você não entende nada sobre videogame, você não entende a história dos videogames, porque esse jogo, ele foi responsável por isso. E tipo assim, a pessoa só tentou jogar. E eu acho que isso cria uma barreira pra pessoa testar novas coisas e testar outros jogos que talvez ela gostasse no futuro, sabe? Essa soberba
soberba de algumas pessoas que se identificam como especialistas em videogame ou como entendedores de videogame, que eu acho que atrapalham novas pessoas a curtir jogos antigos, por exemplo, sacou? Eu acho que isso acontece muito e eu acho isso problemático pra caramba. Eu acho que tem que ter um outro jeito de ter a conversa, né? Eu acho perfeitamente possível, voltando, por exemplo, de dizer, eu acho que qualquer pessoa, varia de questão de gosto, né? Mas vamos supor que a pessoa tenha alguma predisposição a gostar. Ela gosta de, sei lá, Breath of the Wild. E fala, pô, quero jogar outros Zeldas. Eu acho perfeitamente possível dela ficar extremamente engajada e ficar emocionada pra caralho, levando as pedras espirituais lá pro templo, vem o Ganondorf, você puxa a espada, meu Deus, eu tô adulto. E eu acho que isso ainda funciona hoje se a gente conversar de uma outra maneira. Se ela falar, pô, essa câmera aqui é esquisita. Em vez de você falar, caralho, você não entende nada de videogame, você fala, era uma limitação da época, mas eu acho que ainda acaba funcionando de forma assim, assado. Eu acho que dá pra aproveitar sim. Fez sentido? Fez. Eu entendo o que o Cardoso falou também, mas também acho que não é a maioria das pessoas, talvez, que seja assim, ou talvez seja a maioria das pessoas seja assim. Não foi o que eu falei. Eu falei que tem gente que é assim. Sim, mas é que eu acho que, tipo, a gente tem que reconhecer que essas pessoas aí existem, sim, fato, mas a gente também não tem que se pautar por elas, sabe? Sempre vai ter um cara que vai ser escroto e, na verdade, essa pessoa, ela não tá interessada em dialogar, sabe? Ela tá interessada em mostrar que ela sabe mais do que o outro, sabe? Que ela tem uma experiência, uma bagagem que você não tem, e por isso ela cresce pra cima de você, sabe? Mas vocês sabem que isso acontece bastante. Foi o que eu falei. A gente tem que reconhecer que existe, sabe? Mas não acho que seja um padrão, sabe? Eu prefiro achar que não seja, sei lá, espero que não seja. Mano, eu tomei uma invertida dessas e todas as vezes eu fiquei com menos vontade ainda de querer testar e querer jogar o jogo. Já aconteceu comigo algumas vezes. Isso acontece muito, por exemplo, não é só em videogames, né? Isso em várias épocas, sei lá. Se a pessoa falar, fui ouvir a Nona Sinfonia, achei chato, prefiro Exaltar Samba, dependendo do círculo que a pessoa tá, ela vai tomar uma puta de uma invertida, mas ela tem um ponto muito válido. Pô, se eu tô tomando uma cerveja, se eu tô aqui curtindo sexta-feira à noite, eu não quero ouvir essa porra, eu quero ouvir do Thiaguinho ao vivo, sabe? E eu acho que esse tipo de elitismo, esse elitismo cultural, é um debate que tá bem mais imaturo nos videogames, mas se você olhar pra outras áreas, fica mais claro o que o Cardoso tá trazendo, assim, né? É meio problemático o jeito que você responde ao gosto pessoal de cada um. Acho que é isso. Eu fui bem específico em relação aos jogos antigos, que eu acho que é um pouco o papo que a gente tá tendo aqui hoje. Mas eu acho que existe essa coisa do tipo... É difícil, às vezes, experimentar jogos antigos porque eles são de difícil acesso, no geral, tecnologicamente falando, mercadologicamente falando e etc. E eu acho que a comunidade de videogames, no geral, é pouco receptiva a pessoas que estão começando agora e que querem experimentar coisas antigas pra entender melhor como é que a gente chegou até aqui, sabe? A gente tem que lembrar que, tipo, principalmente aqui no Brasil, muita gente não conseguiu ter acesso a jogos antigos simplesmente porque é muito caro ter videogame no Brasil. Então tem gente que, sei lá, só na fase adulta vai começar a testar jogos que muitas pessoas testaram quando eram crianças, né? Então, foi isso que eu quis dizer. Justo. Acho que a gente tá concordando em tudo, na verdade. Então, acho que, na verdade, eu acho que é isso, né? O assunto. Acho que a gente conseguiu passar um pouco sobre tudo aqui. Se você, ouvinte, sentiu que a gente não falou sobre alguma coisa, sobre algum aspecto, você acha que esse assunto aqui rende mais? Deixa aí no comentário. De repente, a gente faz uma parte 2. Que eu acho que esse papo, ele pode ser infinito, na verdade, se a gente ficar aqui puxando mais jogos, puxando mais exemplos, a gente poderia falar muito. Não, ontem à noite tava eu e Dan assim, não, acho que essa pauta não vai render muito não. Aí corta, tá a gente aqui questionando tudo, a vida, o universo, tudo mais. Cara, eu falei no começo do episódio, subestimada essa pauta. Não, é verdade. Cara, vamos fazer uma pedica rapidinho? Vamos, rapidinho. Pô, posso começar? Pode. Dan vai roubar a chance de recomendar o Suica Game, quer ver? Mas é óbvio. Por isso que ele quis começar, o moleque é safado, cara. O moleque é safado. Vou ser mais rápido aqui porque eu perdi no Instagram, pô. Vamos ser justos, né? Mas eu vou indicar um jogo aqui chamado Suica Game. Suica, S-U-I-K-A Game. Cara, acho que o Marcelos compartilha desse sentimento, que é um jogo... É um jogo simples, mas que não é tão simples quanto ele parece. Quando você começa a jogar ele com mais atenção, vamos dizer assim. Com mais vício, né? Porque o vício é natural. Você não tem como. Se você pegar esse jogo pra jogar, eu desafio quem tá ouvindo aí, pegar o Suica Game. Cara, ele é um jogo de R$15 na eShop do Nintendo Switch. R$15. Eu tenho certeza absoluta que você não pagou isso aí em nenhum jogo esse ano. No ano passado, no caso, né? Eu tenho certeza. Nenhum. Nada em videogame custou R$15. E o Suica Game custa R$15. Se você pegar ele pra jogar, você jogar
jogar umas 2, 3 partidas e você não continuar jogando depois disso, pode vir falar comigo, pode vir me cobrar aqui que o Coelho vai pagar R$15 pra você. Pode vir aqui me cobrar que o Rodrigo Coelho vai pagar R$15 pra você. Cara, o que é o Suica Game? Ele é um jogo, mano, super simples. Você imagina um Tetris, assim, aquele tabuleiro do Tetris vazio ali, e as peças vão caindo, né? Ele tem essa mesma lógica, só que ao invés de cair peças quadradinhas, né, como no Tetris, caem frutas. E essas frutas, elas têm tamanhos variados, e elas, quando combinadas, por exemplo, caiu uma maçã e depois caiu uma outra maçã, se você encostar uma na outra, ela se transforma numa outra fruta maior. E aí, conforme você vai descendo cada vez mais frutas, e você vai mesclando essas frutas, o objetivo é que você consiga montar a melancia, que é a maior das frutas. E aí, se você montar 2 melancias e encontrar as duas, você estoura o mapa e o jogo continua. Você meio que dá um reset, assim, no mapa. E aí, você pensa, pô, é só isso? É um Candy Crush? É alguma coisa desse tipo? Cara, é simples, porém, diferente do Tetris, as frutas, as peças que caem, elas têm uma física própria. Então, se uma fruta bate numa outra, que ela não vai fundir, ela rebate e ela voa para um outro lado do mapa. Quando uma fruta se transforma em outra, ela aumenta de espaço, né? Faz com que ela empurre as frutas pro lado. Então, outras podem acabar encontrando outras que elas vão se fundir e outras vão tomar um outro espaço ali no cenário. Com isso, a estratégia do jogo, a tensão do jogo, conforme as peças vão caindo, vai aumentando. E tem um lance que é, pra mim, a mecânica crucial, que é, o jogo acaba quando você atinge o teto lá do mapa, assim como o Tetris. Só que, como as frutas voam longe, a fruta pode ser arremessada pro alto e passar o teto, e aí o jogo acaba. Cara, às vezes você tá muito bem, mano. Você tá cheio de frutas, você fundiu as frutas certas, você tá cheio de espaço, porém, uma fruta explode, voa lá pro alto e você perde o jogo. Cara, aconteceu comigo isso ontem, jogando num jogo que eu tava incrivelmente bem, e eu fiquei com ódio, que eu quase taquei o Switch na parede, assim, de tanta raiva, porque foi uma situação muito inesperada, assim. Cara, é muito viciante, é muito legal, as partidas são muito rápidas, e a música do jogo, ela é repetitiva, porque é sempre a mesma música, porém ela traz um sentimento de relaxamento, sei lá, mano. É um negócio assim que parece que você se desliga do mundo quando tá jogando. Recomendo muito, por favor, Cardoso, você que tá aqui, que não jogou ainda, por favor, cara, jogue Suica Game, é muito bom. Tem pra PC? Pô, não sei, mano. Eu tô jogando ele no Switch, mas eu acho que ele só tem no Switch, cara. Cara, aproveita que você vai viajar, é perfeito pra viagem. Cara, eu vendi meu Nintendo Switch, vocês esqueceram disso? Caraca, é verdade, tu vendeu o Switch. Ele é exclusivo do Switch, cara. Aí fica difícil. Tô vendo aqui agora. Nunca teve tanto exclusivo relevante no Switch quanto 2023. Ah, mas eu já terminei todos. Não Suica Game. É verdade. Essa é a minha indicação. Qual é a sua, Marcelo? Desculpa, cara, eu tive que roubar a sua indicação. Eu precisava falar desse jogo. Não, esse é o seu momento, cara. Mas expliquei bem o Suica Game? Explicou. Faltou a parte que as pessoas têm que passar por reabilitação pra parar de jogar. Eu ainda não passei por essa etapa. Eu ainda não assumi que eu preciso da reabilitação. Mas no momento que a gente tá gravando isso, a gente tá na exata semana em que eu adquiri um PlayStation 5. Estou na nova geração, finalmente eu sei o que é um Ray Tracing, o que é um 4K. E a gente falou muito de jogos envelhecerem, de impacto tecnológico. Eu vou fazer uma indicação que é puramente pelo impacto tecnológico, apesar do jogo ser excelente, que é o Demon's Souls, o da Bluepoint, o remake de Demon's Souls, que é exclusivo de PlayStation 5. Justamente por ser exclusivo, eu nunca tinha jogado direito antes, né? Um cara chamado Felipe Cardoso me cedeu a honra. E, cara, quando saíram as primeiras imagens desse jogo, eu achei muito esquisito, porque eu não acho que era a estética que a From pretendia no original. Eu achei que tava tudo muito colorido, tudo muito bonito e deveria ser bem mais decadente. Mas a real é, cara, você compra um videogame novo, você quer ver o bagulho explodindo na sua televisão. E o Demon's Souls fez justamente isso. Eu nunca vi musgo em árvore tão bonito quanto nesse jogo. E essa é a minha recomendação, além, claro, do original ser excelente e do novo manter a mesma estrutura. Então, fica a dica aí. Tá certo. Cara, durante as minhas férias e por causa do hype, eu voltei a jogar Grand Theft Auto 5, GTA V no PlayStation 5, né? A versão remaster, do port do remaster do 5. E aí, cara, eu quero indicar GTA V. Continua sendo um jogo muito divertido, muito legal, com mecânicas de troca de personagens incríveis, com histórias aleatórias maravilhosas e com uma pitada de humor tóxico e de crítica social foda que GTA sempre
sempre tem, que é muito massa também. Então, joguem GTA V. Tá aí pra surpresa de todos, GTA ainda sendo indicado, não é mesmo? Envelheceu bem, então. Esse aí Envelheceu bem demais, bem demais. É dos caras não deixam de envelhecer, né? Eu ia falar isso com o Dan, eu tava falando ontem, vamos falar de GTA, que os caras simplesmente não deixam o jogo envelhecer de tanto porte, tanta coisa que eles ficam lançando. Exatamente. Cara, acho que a gente vai ficando por aqui. Queria fazer um agradecimento especial aqui a 3 assinantes incríveis lá do nosso Catarse, que é o Thales Nunes Guimarães, o Guilherme Serravalli e o Rafael Ferreira. Pessoas ali lindas, maravilhosas, que seguem com a gente lá no Catarse. Então, por favor, você que ouviu até aqui, faça a mesma coisa, cara. Clica no link aqui ou entra lá direto, catarse.me/up e assina o Up lá, vem com a gente que 2024 vai ser lindo. Já está sendo muito bonito. Então já é. A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta, porque o Up não para, janeiro é mês de muitos episódios, porque é isso, a máquina de fazer podcast segue funcionando. Firme e forte. Vamos nessa, gente? Valeu, galera. Tamo junto. Beijo. Tchau. Valeu, tchau. Forte abraço.